E mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser nadando. Ezequiel 47:5. E eu separei, irmãos, 10 lições sobre esta passagem, onde cada nível tem a sua importância e não pode ser desprezado. Leia a passagem que está escrita lá em Ezequiel, capítulo de número 47, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Nosso grupo do Zap está funcionando. Se você deseja fazer parte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre que possível, posto lá algum conteúdo exclusivo que eu não posto aqui. Agora sim, sem perda de tempo e aproveitando que Deus já mediu as águas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: Deus mostra os lugares onde eu não posso mais permanecer. Irmãos, quando Deus mediu as águas que davam nos joelhos, Deus estava mostrando que o lugar onde o profeta estava com as águas dos pés já não era mais o local onde ele deveria permanecer. Com isso eu aprendo que Deus é especialista. Especialista em quê? Em nos mostrar tantos lugares onde nós não podemos permanecer, como também é especialista em nos mostrar um novo caminho que devemos seguir. Deus mostrou para Elias, irmãos, que o Querite já não era mais o lugar onde ele deveria ficar. E logo em seguida, Deus descortinou uma nova direção para o profeta Elias. Então, esteja atento, atenta à voz de Deus e não se permita ficar em lugares onde você já deveria ter saído. Amém? Tem lugares que estão te descristianizando e você precisa arrumar para uma nova etapa de intimidade com o nosso Deus. Para o nível que Deus está te levando, você não pode permanecer mais na mesmice. Segunda lição: só entre em águas que foram medidas por Deus. O que eu acho lindo nessa passagem, irmãos, é que além de esperar o tempo de Deus medir as águas, o profeta Ezequiel não ousou pisar na água que Deus não tinha medido. Ele não ousou, irmãos, caminhar em lugares onde Deus não caminhou. A medida, irmãos, apontava para a aprovação de Deus. Era Deus falando: pode vir que eu já aprovei. Deus mediu, aprovou, convidou o profeta e o profeta confiou no Senhor. Então, não ande em águas que Deus não mediu. Cuidado para não entrar numa turbulência aí, amém? Uma turbulência na sua vida por entrar em caminhos, em amizades, em acordos, em doutrinas que não foram medidas por Deus. Só passe por onde Deus passou primeiro. Receba discernimento nesta hora para você perceber onde o cordel de Deus passou e onde o cordel de Deus não passou. Terceira lição: não se satisfaça com os lugares de passagem. Irmãos, todas as etapas, todas as fases apresentadas nessa passagem, que são 4, apontam para um grau, para um nível de importância na nossa vida espiritual. Mas perceba que os lugares não eram lugares para se estacionar, amém? Enquanto não chegasse no propósito. Os lugares, irmãos, eram lugares de passagem. Os 3 primeiros estágios eram de passagem. O que Deus queria mesmo era levar o profeta até o final daquela experiência. Tem experiências, irmãos, em nossas vidas que foram super importantes para aquele determinado tempo.
mas não podemos estacionar. Precisamos buscar mais profundidade com Deus. Não podemos estacionar em uma oração sem vida. Não podemos estacionar em uma medida de conhecimento da palavra que não cresce. Oséias capítulo 6, versículo de número 3 diz: então conheçamos, e pare, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia, que rega a nossa terra. Os lugares de passagem, irmãos, estão dando passagem para novas etapas de glória do céu em nossa vida. Quarta lição, não é para surfar, é para mergulhar. Irmãos, surfar aponta para a superficialidade. Surfar aponta para o exibicionismo, para quem gosta de se aparecer. Mergulhar aponta para a profundidade. Quem mergulha não aparece. Deus não quer te apresentar um rio para você se exibir nele. Deus não quer te encher do Espírito Santo para você se apoiar na força do seu braço. Muitos têm usado o reino de Deus, a obra de Deus, para se exibir. Outros têm usado para competir. Querem a glória, mas não querem o Rei da Glória. Eita Jesus! Tem muita gente se afogando porque não está aproveitando a oportunidade de um rio que jorra do trono de Deus, aprovado para crescer na presença do Senhor. Não surfe, mergulhe nas etapas que Deus tem para você. Quinta lição, pés purificados. Irmãos, as águas que fluíam do trono de Deus eram águas purificadoras, que no versículo 8 diz que essas águas eram capazes de purificar até mesmo as águas do mar salgado, que eram as águas do mar morto. Irmãos, o mar mais salgado da terra podia ser purificado por essas águas. E mesmo que essa não faça parte da quinta lição, aí você imagina, se essas águas purificam até o mar mais salgado, ela pode purificar essa pessoa que tem dificuldade de se aproximar de Deus, essa pessoa salgada demais, essa pessoa distante demais dos caminhos do Senhor. As águas do trono podem purificar qualquer pessoa, até as mais salgadas. E esse poder, agora sim tem tudo a ver com a quinta lição, e esse poder purificador das águas está atuando nos pés do profeta Ezequiel para nos mostrar como deve ser pura, santa e verdadeira a nossa caminhada com Deus. A única maneira de não tropeçar com os nossos pés em pedras de tropeço é purificar os nossos pés na preparação do Evangelho de Jesus Cristo, na purificação da palavra, que está escrito lá em Efésios 6. Então, que Deus purifique sua caminhada e te livre de toda queda espiritual. E já que as águas eram purificadoras, sexta lição, joelhos também purificados. A outra parte, irmãos, que as águas purificadoras atingiram no profeta, tocaram no profeta, foram os joelhos dele. Isso mostra a importância de um joelho consagrado, purificado na presença de Deus. Joelhos que se dobram perante Deus estão fortalecidos para não se dobrarem diante das adversidades. Ou vamos dobrar diante de Deus, ou vamos se prostrar diante dos problemas. Quem não dobra os joelhos perante Deus, vai dobrar os joelhos perante as dificuldades. Pega essa visão. Permita então, irmãos, que a oração consagre e purifique a sua vida todos os dias. Para isso você precisa ser tocado por esse nível do joelho chamado
oração. As águas estão te convidando a orar. Avance todos os dias. As águas que te levam uma vida consagrada pela oração já foram medidas por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Sétima lição: cintura consagrada. Irmãos, após os pés consagrados, após os joelhos consagrados, agora é a vez da cintura consagrada. A cintura, irmãos, é um lugar onde prendemos a nossa roupa. A nossa vestimenta é presa na cintura. Se Deus não cingir a nossa cintura, nossas vestes espirituais caem e a vergonha se apresenta em nossa vida como Adão e Eva se envergonharam. E o outro ponto, irmãos, das águas que davam na cintura, falam de domínio. Quando um lutador agarra o seu oponente pela cintura, ele domina o seu oponente. Então, Deus quer nos agarrar, nos dominar em águas profundas. As águas na cintura significa que 50% já foi dominado. O próximo passo, a próxima medida com o cordel se encarregará de levar ao nível de 100% dominado pelo céu. E essa é a minha oração pela tua vida, que Deus te domine 100%. Talvez você está dominado 70, 50, 30, 20, 90, não importa. Está ao alcance de todos nós a próxima medida do cordel, que tem poder para nos levar a 100%. E sabe quem mediu quem fez essa medida? Foi Jesus na cruz do Calvário. Ele mediu com a cruz e falou: venham, porque já está aberto o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oitava lição: diga não ao seu controle e sim ao controle de Deus. Não se satisfaça com água nos pés, ainda que seja importante. E não se satisfaça com água nos joelhos, ainda que seja importante. Não se satisfaça com água na cintura, no quadril. Mergulhe cada vez mais fundo no rio de Deus. Amém? Quanto mais mergulhado no rio do Espírito, mais pertencemos a Deus. E quanto mais pertencemos a Deus, menos o controle vai estar nas nossas mãos. Quando Ana entendeu que não era do jeito dela, que não era brigando, o controle estava na mão de Deus, tudo mudou. A arca era guiada, irmãos, por um comandante do céu e não por um comandante da terra. A nossa vida é como a arca, o controle está nas mãos dele, está na mão do Senhor. Quando o dilúvio vem, nós não se desesperamos, porque sabemos quem está no controle. Quanto mais fundo você for no rio de Deus, você mergulhar, menos controle você terá de si mesmo, menos domínio você terá da sua própria vida, a ponto de dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo. Completa aí. Aleluia. Nona lição: é você quem escolhe o seu nível de intimidade com Deus. Irmãos, muitos escolhem ficar na superficialidade. Sabe por quê? Porque a superficialidade não exige renúncia de ninguém. A ideia, a proposta do Evangelho não é nos deixar fora desse rio. Aí, sabe o que acontece? Muitos acompanham Jesus de longe. Jesus é o rio. Amém? Muitos acompanham Jesus só com os lábios. Enquanto uns estacionaram em níveis, que também é algo errado, estacionar, outros estão só olhando para o rio e ainda criticam aqueles que estão caminhando nos níveis propostos pelo Senhor. Faça como Maria, escolha a melhor parte, escolha ir fundo, escolha a profundidade, não a neutralidade. É a sua chance. Não deixe passar a chance de ser uma potência nas mãos de Deus por nada nessa vida. 10ª lição: pés fora da terra. Pronto,
finalmente chegou o momento em que os pés do profeta não estavam mais fincados na terra, porque no versículo de número 5 diz que eram águas que só podiam atravessar a nado. Pés na terra, irmãos, falam de mente terrena. Pés na terra falam de um coração que está abraçado a coisas dessa terra. A ideia, o propósito de Deus é nos fazer mais espirituais do que terrenos a cada dia, com o passar do tempo. Então, não estacione nessa terra, porque você não é dessa terra. Você está aqui, mas não é daqui. A sua mente e o seu coração precisam estar naquilo que vem de cima, naquilo que vem de Deus, naquilo que vem do alto para sua vida. Quer mais um bônus? Eu falei 10 lições. Eu vou falar aqui mais uma lição para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as etapas foram medidas. Sabe o que isso quer dizer? É que você não precisa temer, você não precisa ter dúvida se realmente o caminho chamado Jesus vai te levar ao destino que ele prometeu. Tem muita gente com dúvida, tem muita gente com medo. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Tudo na palavra foi medido. Cada letra, cada versículo, cada vírgula, cada iota, cada tio, tudo foi medido. Então, está tudo na medida certa para te colocar na medida que te permite passar pela porta estreita. Pegou a 11ª lição? Esse é um bônus para quem acompanha a mensagem até o final. Olha, comenta aí, deixa no comentário aí, bônus, que eu vou entender que você acompanhou essa mensagem até o final. Segredinho para quem acompanha até o final. Que Deus continue te abençoando. Amém? Te faça prosperar e que haja profundidade com Deus até os seus pés saírem da terra e ir para o